A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um dia de intercessão missionária da motivação nessa noite. E essa noite especial, é a noite onde hoje é o Dia das Mães. Para mim, o Dia das Mães é todos os dias. Mãe é mãe. Mãe cuida, eu estou falando de mãe de verdade, não daquela mãe que diz que é mãe que não é, que maltrata, que bate, que espanca, que mata. Essa para mim não é mãe. A mãe é aquela que se preocupa, que está sempre junto com seus filhos em qualquer momento para apoiá-los, para estar ajudando, para estar protegendo. E eu quero falar hoje de uma grande mulher. Quem é ela? Joquebede. Joquebede, mãe de Moisés. Eu quero aqui trazer um pouco da história dessa mulher que foi corajosa. Você vai encontrar no livro de Êxodo a história da mãe de Moisés. A história de Joquebede é considerada uma das mais fortalecedoras, pois se destaca pela sua grandiosa fé no Deus de Israel, além de ser mãe de Moisés. Veja bem a situação que aquela mulher atravessou, passou. Você tem um filho, você está grávida, esperando uma criança, e de repente você sabe que houve ali um decreto para que todas as crianças que nascessem fossem do sexo masculino, tinha que ser executada, tinha que ser mortas pela ordem do rei Faraó. E naquele momento que aquela criança nasceu, que ela viu que era homem, eita, ela deve ter entrado em desespero. Mas ela não entrou em desespero, porque ela acreditava, ela confiava e ela tinha fé no Deus que ela servia, o Deus de Israel. Quantas e quantas mães aí que dizem que acreditam em Deus, mas de repente se encontram numa situação difícil com os seus filhos e se desespera. Tem mães que se desesperam ao tal ponto de largar tudo e ir embora. Larga filho, larga marido, larga casa, larga tudo. Como eu, a missionária da motivação, conheci uma história lá em Fortaleza, que uma mãe, devido ao marido beber demais, ela largou o marido e ainda deixou os filhos para trás. Hoje ela vive em outra cidade. Os filhos dela já cresceram. Mas na época ela era pequena. Aí, o que você acha numa situação dessa? Mães que quando os filhos se envolvem com drogas, com bebedeiras, a mãe se desespera. Outras, jovens rebeldes, adolescentes desobedientes, os pais espancam, bate, até mesmo tem pais que bate até matar. Aí, me diga, como é que uma família pode ser estruturada? A família, a mãe, ela tem uma importância muito grande na família. Deus ele fez a mulher para ser sábia. A mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, destrói. Quantas mulheres destroem os seus próprios lares? Brigam por qualquer motivo, vivem com ciúmes do marido, espancam os filhos, esculhambam os filhos, palavras horríveis, palavrões grandes com os filhos, amaldiçoa os filhos, lança os filhos na rua. Quantas e quantas mães que dizem que ser mães e vivem uma vida assim. Mas Joquebede, ela foi uma mulher que agradou porque ela tinha fé em Deus. E naquele momento, aquele decreto, ela ainda conseguiu ali esconder o seu filho com tudo. Já pensou você esconder uma criança recém-nascida? Não podia haver nenhum choro, nem sequer um gemido. Se soubesse que tinha um bebê lá, eles entravam, invadiam para ver se era homem ou se era mulher. E se fosse homem, era jogado no rio. E ela conseguiu esconder aquele filho. Mas quando ela viu que não ia poder escondê-lo muito tempo, ela fez um cesto, colocou lá uns panos, colocou ele dentro e levou para o rio. Colocou o cesto com a criança dentro no rio. E mandou a filha ficar de longe, olhando o que ia ser do destino daquela criança. Creio eu que naquele momento aquela criança ia, a irmã olhando e a mãe estava orando, falando com Deus, dizendo para Deus proteger o filho dela.
E naquele momento a filha de Faraó estava lá tomando banho, ia tomar banho, viu aquela criança e ela se compadeceu e disse: eu vou criá-lo. Mas ela ia precisar de alguém para dar de mamar, para ser ama de leite. E aí quem foi chamada? Foi a própria mãe de Moisés. E quando ela estava lá dando de mamar a criança, ela já foi falando do amor grande de um Deus poderoso. Falando para Moisés do Deus que pode tudo. E Moisés cresceu, mas ele não esqueceu o que ele foi ali injetado quando pequeno sobre o amor de um Deus tão grande. Então a mãe tem uma responsabilidade muito grande, meu amigo e minha amiga que está passando esse vídeo agora, tem uma responsabilidade de conduzir o seu lar. O pai tem a responsabilidade de manter o seu lar, manter o alimento, manter a casa, mas a esposa tem a responsabilidade de conduzir com sabedoria a sua casa. E a responsabilidade que Deus te deu, mulher, foi para que você venha conduzir seus filhos para um caminho de bênção. E quem é este caminho de bênção? A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho de bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família é Jesus Cristo. Então, se você conduzir o seu filho desde pequeno, ele vai envelhecer, mas nunca vai esquecer do que você plantou quando ele era pequeno. Aí hoje, muitos pais, muitas mães vivem sofrendo com os filhos porque não conduziu seus filhos para o caminho certo. E os filhos foram e o mundo levou para a vida de perdição, para a vida errada. Muitos vivem na bebedeira, nas drogas, nas prostituições da vida, vivem rebeldes, não obedece pai nem mãe. Tem uns que até matam os pais e tem pais até que matam filhos. Então, veja bem como está distorcida a situação desse mundo. Mas ainda há tempo, você mãe que está passando esse vídeo, ainda dá tempo de você salvar a sua família. Comece a mudar a sua atitude. No lugar de você amaldiçoar, de você falar palavras horríveis com os seus filhos, amaldiçoar os seus filhos, entregue seus filhos na mão de Deus. Porque eu tenho certeza que Joquebede, ela entregou Moisés na mão de Deus. Por isso que o Senhor o guardou e o livrou. Ela conseguiu salvar o seu filho. Nesse momento eu vou orar para que Deus toque no seu coração, mãe que está passando esse vídeo, para que você venha nesse momento sentir a presença de Deus no teu coração e que essa presença exale da tua vida para a vida dos teus filhos e que a tua casa, que antes estava um caos, venha se tornar em bonância, porque Jesus vai entrar através desse vídeo aí onde você está e vai mudar a situação, vai mudar a história do teu lar. Em nome do Senhor Jesus, hoje, Dia das Mães, a missionária da motivação quer fazer essa oração especial pela tua vida, mãe, e pela tua casa. Deus, eu apresento a mãe, Senhor. A mãe que se preocupa com os filhos, mas ela não teve, ó Deus, a sabedoria de edificar a sua casa. Mas nesse momento, ó Deus, eu te peço que essa sabedoria venha sobre ela agora, meu Pai. E que aquele filho rebelde, filho que bebe, que se droga, meu Deus, através da sabedoria dessa mulher, o Senhor venha tirar eles dessa situação. Então eu te peço agora, ó Pai, trabalha primeiro no coração da mãe, porque ela é a mulher que pode sim edificar a sua casa, que pode sim conduzir o seu lar e não colocar a perder, mas sim prosperar o seu lar em tudo o que ela fizer. Ó Deus, desde agora eu te peço, trabalha no coração da mãe e chega até os filhos, que o Senhor liberte toda essa família, que a luz, ó Deus, que vem do Senhor, possa nesse momento iluminar essa casa, possa iluminar essas vidas, possa cair por terra todas as cadeias, as maldições, toda palavra ruim que essa mãe lançou sobre os seus filhos,
venha ser quebrada agora, meu Pai. Palavras de maldição, meu Deus, palavrões que foi lançado da boca dessa mãe pelos seus filhos. Muda agora, meu Deus, a boca dessa mãe. Que essa mãe venha aprender a abençoar os seus filhos. Porque a boca abençoa, a boca também amaldiçoa. Mas que essa boca venha ser usada agora para lançar bênção, para lançar, meu Deus, uma nova história na vida dos filhos. Eu te peço agora que o Senhor abençoe todas as mães que passar esse vídeo e que elas venham, ó Pai, realmente reconhecer que elas precisam mudar para que seus filhos sejam filhos abençoados. Ó Pai, é bíblico isso. Conduz o teu filho o caminho que ele deve andar, mesmo quando ele envelhecer, ele jamais vai esquecer dele. Está no livro de Provérbios, meu Pai, esse versículo. Então, que essa mulher, que essa mãe tome posse e que realmente ela pratique o que o Senhor quer que ela faça. Em nome do Senhor te peço e te agradeço, porque eu sei que o Senhor é o Deus do milagre. Amém e graças a Deus. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Fica na paz, missionária motivação, abençoando vidas.